Olá, alunos da Pedagogia na Educação Profissional e Tecnológica. Na nossa disciplina Organização e Gestão da Educação, nós começaremos hoje falando sobre avaliação institucional. Para isso, nós vamos pegar um artigo da autora Mary Ângela Teixeira Brandalize. Então, a autora começa nos despertando sobre a avaliação institucional nas escolas. O porquê que a gente deve estudar a questão da avaliação institucional nas escolas? Primeiramente, a autora nos fala que estudar a avaliação institucional nas escolas nos proporciona um refinamento metodológico, ou seja, a gente sabe para onde ir, preocupa-se em ajustar a rota. Outra questão muito importante para estudarmos a avaliação institucional das escolas, porque desde que essa avaliação institucional seja feita de uma forma bem crítica, ela nos devolve preciosas informações. Outra questão que a autora cita, que isso nos ajuda na ressignificação, na problematização dos processos educativos. Afinal, a gente pode ver o que está dando certo e o que não está dando certo e corrigir essas rotas. E por último, ela cita que essa questão de pensar a avaliação institucional nas escolas tem uma função estratégica, porque ela ajuda com que a gente possa desenvolver institucionalmente e também na gestão educacional. Então, esse artigo da autora Mary vai nos trazer 3 partes. A primeira das partes é uma questão introdutória teórica. Daí, nessa primeira parte, vai nos trazer informações sobre as concepções, compreensões, sobre os processos avaliativos na contemporaneidade. No segundo ponto do texto, a gente vai entender alguns aportes, alguns subsídios que nos ajudam a fazer a avaliação institucional na escola. Isso também traz algumas reflexões para nós sobre a avaliação, seus fundamentos epistemológicos, suas relações nos contextos, nas possibilidades, na autoavaliação da escola, desde a fase do planejamento até a base dos resultados obtidos. E o terceiro e último ponto desse texto vai se tratar da utilização dos resultados que foram levantados durante as experiências, então, ou seja, da importância da autoavaliação institucional. Então, nós partimos para esse primeiro momento, que são os pressupostos teóricos, a gente começa a refletir sobre a avaliação educacional hoje, na contemporaneidade. Então, a autora vai nos trazer um importante termo que diz que a avaliação contém a palavra valor e é acrescida da palavra ação. Então, a gente não pode fugir, né, desde a etimologia da palavra, da questão da concepção valorativa da ação educacional. Casale, em 2007, define a avaliação como algo que se sabe situar no dia a dia, obedecendo uma certa ordem hierárquica e que dá valor enquanto uma forma de mediação para poder fazer com que a vida dos sujeitos que estão sendo atingidos por essas avaliações sejam permeadas por valores culturais e, no limite, por alguns valores também universais. Então, para Casale, esse autor, avaliar é reconhecer, é atribuir um valor. E para nós não é diferente. Quando a gente faz uma avaliação com os nossos alunos, nós estamos necessariamente atribuindo um valor. Então, a gente precisa, para avaliar, ter uma postura, né, de acordo com esse autor, que é muito ética e epistemológica. Então, todos os nossos valores, eles são valores que são historicamente, culturalmente constituídos. Então, a avaliação tem por si mesma um contexto histórico, um contexto cultural. Então, a gente precisa sempre pensar, né? Há sujeitos e há valores que são diferenciados de um sujeito para o outro.
Então, isso porque cada pessoa tem uma cultura, cada pessoa tem um valor diante da humanidade. Então, isso é muito interessante para que a gente reflita quando a gente está pensando a avaliação. Ainda Casale explica, né, que a avaliação é uma determinação do mérito, o valor de um dado processo que resultou tanto no âmbito do sujeito, quanto no âmbito da cultura ou de toda a humanidade. Então, os processos avaliativos, eles são muito complexos devido a essa questão de diferença entre as culturas, de diferença entre os sujeitos e de diferença na humanidade. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, que é uma exigência, né, que a gente quer que os alunos desempenhem bem, e as escolas também desempenhem bem quando elas são avaliadas, a gente precisa ter uma perspectiva muito ampliada, justamente pelas questões que eu disse para vocês anteriormente, que são as questões culturais, as questões sociais e as questões humanas. Então, a gente precisa entender bem qual é a realidade de cada um desses sujeitos e qual é a realidade educativa de cada um deles. Então, a avaliação institucional da escola, né, não é algo que é muito consolidado na educação brasileira. Então, as pessoas ainda veem com um certo receio as avaliações institucionais. Então, nós temos algumas avaliações que são promovidas externamente. Por exemplo, a prova do SAEB, a prova Brasil, né, que é a questão do IDEB. Então, essas são avaliações do sistema educacional e essas avaliações são em larga escala. Então, isso faz com que o quê? Eles avaliem a proficiência dos estudantes da educação brasileira no final de um ciclo de escolaridade. Então, por exemplo, na graduação, muitos cursos têm o ENAD, então é a avaliação da proficiência dos estudantes da graduação. E a avaliação interna, ela é realizada no interior das escolas, mas muitas escolas ainda têm esse preconceito de realizar algumas avaliações internas. Por quê? Porque a partir dessas avaliações, a gente identifica algumas fragilidades que a nossa escola tem, para poder, a partir dessas fragilidades, gerar potencialidades e possibilitar novos planos de intervenção para poder melhorar e por aí vai. Então, há muitos estudos, muitas pesquisas, conforme esse texto nos traz, que falam sobre a carência na formação profissional brasileira hoje e na carência de pessoas capacitadas para desenvolverem a avaliação. Então, a gente precisa entender que as pessoas precisam estar predispostas, predeterminadas, instruídas, para que elas consigam formar pessoas que sejam profissionais da escola, que saibam operacionalizar o processo de autoavaliação, porque só assim a escola vai atingir seu objetivo, que é questões teórico-metodológicas que contribuam para a gente potencializar as nossas qualidades e diminuir os nossos problemas, as nossas limitações. Então, depois o texto vai trazer algumas coisas de Castoríades. Eu gostaria que vocês lessem sobre os instituídos, os instituintes. Então, fala sobre os debates contemporâneos, em que a escola cada vez tem uma maior exigência em cima dela, porque ela se tornou uma instituição imprescindível socialmente hoje em dia, né, para a formação humana, sobretudo. Então, isso amplia as questões do direito ao contraditório que acontecem ali na escola das formas mais variadas possíveis. Então, depois eu também quero que vocês leiam sobre a avaliação externa, a autoavaliação institucional, e que no finalzinho vocês entendam sobre essas questões da avaliação externa a avaliação externa de iniciativa externa, a avaliação externa de iniciativa interna e a avaliação interna proposta pela própria instituição escolar. E por último, gostaria que vocês vissem
a autoavaliação na escola, se a abordagem é racionalista ou naturalista, a operacionalização da autoavaliação da escola e também que vocês lessem a interpretação dos dados que a autora nos traz. Então, para chegar ao fim do nosso vídeo, esse texto vai ser muito importante para que vocês percebam quão lúcido deve ser o nosso pensamento no sentido de compreender, como profissionais da escola, como é o processo de avaliação desenvolvido, desde que haja uma postura crítica para que ela seja capaz de fazer com que a gente capte como que a escola funciona institucionalmente, contribuir para o diálogo e também entender a ideia de todos os autores citados. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bem-vindos à nossa disciplina, estamos juntos. Tchau, tchau.